Estamos de volta com o nosso Mais Saudável. Gente, ó, dica pra você. Você que está chegando agora aqui no nosso programa, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos falando aqui da saúde do recém-nascido. Doenças comuns que tiram a mãe, a avó, a tia do sério, né? Então calma, pra tudo tem solução. Principalmente quando você conversa aqui com grandes especialistas que a gente está recebendo aqui na nossa sala de bate-papo, tá? Então se você tem alguma dúvida, quer conversar com a gente, pega o telefone e liga 0800 777 0021 19 3871 9620. Sabe por que eu tô falando pra você ligar? Porque é o seguinte, no final dessa semana, Dia das Mães, né, domingão, não vejo a hora de ver a minha, de dar aquele abraço apertado, beijar a minha mãe todinha, e você tem que fazer o mesmo com a sua. Fora isso, a gente tem que presentear, a gente tem que acarinhar. E aí, de repente, você tá em casa e fala, poxa, tô sem grana para comprar alguma coisa para minha mãe. Menino, se eu te falar que você não vai ter que comprar nada, você vai ganhar. É sério, porque a gente vai sortear essa joia aqui, ó, da Divina Proteção, que é um cordão em couro e tem a medalha de Nossa Senhora Imaculada, a coisa mais linda, super abençoada, protegida. Eu tenho a minha e gentilmente a Marta da Divina Proteção me deu essa aqui para sortear para vocês, pro meu público. Então, não perca tempo de jeito nenhum. Pega o telefone e liga, porque na sexta-feira eu vou sortear. E aí, ó o presente da sua mãe aqui, garantidaço. Não é bom demais? E vem com a gente porque o programa hoje tá um show. Dri, vamos até ali um pouquinho? Tem algumas perguntas aqui já também, que já começaram a aparecer. Cláudia Albertini, de Limeira, um beijo, minha princesa, muito obrigada pela sua participação. Ela pergunta o seguinte, meu bebê tem 8 meses e eu sou vegana. A minha alimentação vegana influencia de maneira boa ou ruim na saúde do bebê? Nada impede que ela tenha, né, a linha dela aí da alimentação, que ela diz aí a vegana. O que preocupa um pouquinho é se realmente está tudo equilibrado, né? Quando a gente tira algum nutriente, por exemplo, eu não como carne ou eu não tomo leite, né? A gente faz exclusão de algum alimento, a gente tem que saber realmente como substituir. Então, se ela sabe substituir, se ela sabe fazer bem as trocas, não vai ter problema. Mas ela tem que procurar realmente uma orientação para ela poder ter uma alimentação equilibrada, balanceada e conseguir fornecer esses nutrientes para o bebê através da amamentação. Porque pode ter um déficit aí, né? Pode. Então, não só para ela, para o bebê, como para ela, né? Também, no momento em que está na produção de leite, ela tem um gasto energético maior, necessidades maiores, então ela também pode se sentir debilitada. Exatamente. Então, mamãe, se cuida, tá bom? Presta atenção. Bom, vamos lá. A gente está falando aqui da alimentação, né? A gente sempre bate nessa tecla que a saúde começa na mesa. Eu acho que se você tem uma alimentação boa, a tua imunidade melhora, você fica com problema resfriado, essas coisinhas corriqueiras, com mais dificuldade de chegar até você. Então é tão bom a gente saber o que deve oferecer, principalmente nesse momento. Quando a gente fala da frutinha, a fruta começa a ser introduzida na vida do bebê a partir de que momento? De 6 meses, quando a criança é amamentada, né, ou com aleitamento materno ou uso de fórmula. Então, a partir de 6 meses, a gente começa a introdução dos alimentos, porque a partir daí a criança vai ter necessidades maiores de nutrientes. Então, a gente começa com as frutas, as papas de fruta. Hoje antigamente a gente entrava com o suquinho, né? É verdade. Hoje a gente já não faz não inicia mais com o suco, a gente já entra com a papinha de fruta. A papa, ela preserva mais os nutrientes, né? Então você tendo a possibilidade de, como a gente falou da banana, você pegar a fruta na hora, descascar na hora, amassar na hora e já oferecer para a criança, você tem os nutrientes bem mais preservados ali. E aí, nesse momento que ele começa a ter esse contato com os alimentos sólidos, pode aumentar, por exemplo, a cólica? Ou não tem essa relação? Como ele vai começar a receber alimentos diferentes, né? A gente está falando aqui da fruta e a fruta tem um teor aí de fibra, ele vai sentir, às vezes eu não posso nem dizer que é uma cólica, mas às vezes o intestino começa a ter um movimento, né, os movimentos peristálticos um pouco diferentes, ou ele sente um pouquinho de gases, e a criança às vezes vai sentir um desconforto, ou que o intestino está funcionando de uma forma diferente. Tá chegando algo estranho aí, né? Nós, vamos pensar, os adultos, quando a gente muda alguma coisa na alimentação, né, então eu passei a ingerir mais fibra, eu percebo, né, uma diferença, reflete no meu hábito intestinal. Então a criança também vai sentir isso. Pode mudar a cor das fezes, a consistência das fezes vai mudando
conforme a gente introduz os alimentos. Então, ela não é para ela ter um grande desconforto com essa introdução, mas pode acontecer. Pode acontecer. E aí a frutinha a gente deve oferecer 1, 2 vezes ao dia? Em que momento? Amassada, triturada, cortada em rodelinha? Como que é? A gente começa a oferecer 1 vez ao dia a fruta. Eu peço sempre para oferecer a mesma fruta durante 2 ou 3 dias, para depois mudar para outra fruta, porque aí a gente vai observar se a criança está aceitando, né? Essa fruta a gente vai fazer no início amassada com garfo, nunca processada, a gente não vai usar liquidificador, nada disso, né? Nem processador, é no garfo mesmo, você vai amassando, vai fazer aquela consistência de papa, começa com 1 vez ao dia e depois a gente passa para 2 vezes ao dia, né? Então a criança a partir dos 6 meses então começa com essa papinha em algum momento, em algum horário do dia, pode ser no período da manhã, por exemplo, e aí depois ali de 1 mês, mais ou menos, ela já passa para 2 horários. Fica aqui, Dri, que eu vou aqui, ó, no nosso plasma aqui, no nosso telão interativo. Lucas, se você quiser, também pode colocar para o Brasil, que daí você vê se você concorda com essa tela que nós temos aqui, tá? Quando a criança está pronta para os outros alimentos, doutora, também. Quando ela consegue manter a cabeça erguida, quando ela senta-se bem, quando está apoiada, não tem mais aquele reflexo de colocar a linguinha para fora, faz movimentos de mastigar com a boca, já tem o dobro do peso com que nasceu e mostra curiosidade sobre o que você come. Realmente a gente deve perceber esses aspectos para a gente começar a introduzir? Ou a partir dos 6 meses a criança já vai ter esses aspectos e a gente pode seguir? A partir dos 6 meses ela já vai ter essas características. O que acontece é que às vezes quando a criança não está em aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida, às vezes a gente tem que antecipar um pouquinho, dependendo da fórmula, do ganho de peso da criança, a gente antecipa um pouquinho a papinha de frutas. Mas aí a partir do 4º mês de vida a criança já tem esses reflexos que precisa para papinha de frutas, então não tem problema nenhum. E aí segue solto. Uma coisa que eu achei legal até vocês colocarem é essa questão de mostrar curiosidade sobre o que você come, né? Porque às vezes uma questão que angustia um pouco os pais é que às vezes a criança está em aleitamento materno exclusivo antes dos 6 meses e aí os pais falam, mas ele toda vez que eu estou comendo ele vê e ele fica olhando, parece que está com vontade, né? Mas eu falo, daí é curiosidade, né? Se você colocar qualquer coisa na boca, a caneta na boca, o papel na boca, o bebê vai ficar olhando também e vai parecer que está com vontade também. Então não é porque está olhando, que está curioso, que parece que está com vontade, que você tem que antecipar, né? Se está indo bem no aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, é isso que a criança precisa, não precisa antecipar só porque acha que está com vontade, né? É curiosidade isso. É curiosidade, exatamente. Vamos voltar aqui, Dri, agora falar um pouquinho dessa relação dos tubérculos, em que momento também a gente deve oferecer. São as sopinhas, são as papinhas que as mães fazem, é isso? Depois que a criança ela recebeu, então, já por um período as frutas, né? É interessante a gente sempre começar depois deixando alguns pedacinhos, né? Então, você passa daquela papa que ela tá bem homogênea para papas que vai ter um pedacinho ou outro, porque a criança, mesmo que ela não tenha nenhum dentinho, ela consegue amassar aquilo na gengiva, né? Então você tá dando um alimento macio. E aí quando a gente vai introduzir o salgado, a gente pode começar com, por exemplo, só a batata, depois depois de 2 dias você coloca a batata e alguma folha, e a gente vai criando ali até chegar naquela papinha ideal, a papinha salgada, que vai entrar no horário do almoço e do jantar. Né? Então, por volta de, quando a criança já está de 9 a 11 meses, ela já está com essas refeições mesmo, né? Ela tem lá o leite de manhã, as frutas, o almoço, o jantar, e sempre procurar que a família tenha uma refeição, uma alimentação adequada para a criança ser introduzida na rotina da família. Né? É claro que às vezes no começo a gente vai fazer algo separado, né, para não usar determinados temperos, enfim, para a criança, mas aos poucos a criança vai seguir a alimentação da família. Aqui, por exemplo, eu trouxe a batata doce, as crianças adoram batata doce nas papinhas, né? Mandioquinha, batata, são tubérculos que a gente pode usar. E que faz super bem, né? E é um denguinho quando eles começam a comer sozinho, né? Faz aquela sujeira toda, mas é a coisa mais fofinha. A gente deve deve incentivar a criança a comer sozinho mesmo, doutora? Mesmo que faça aquela lambança toda? Pode deixar. Tem até algumas linhas aí de introdução alimentar que orienta os pais a deixar a criança à vontade de pegar o que elas querem para se alimentar. Não é a linha que eu sigo essa linha que a Adriana está propondo também, que é de oferecer a papinha, aumentando a consistência
da papinha ao longo dos meses, né? Até chegar por volta de 1 aninho comendo mais ou menos o que os pais já comem, né? E isso até é interessante, essa questão do aumento da consistência em relação a desenvolvimento da dentição e da fala também. À medida que a criança, que você vai aumentando essa consistência, dando um pedacinho maior para a criança, ela desenvolve a musculatura que vai ajudar na fala, que vai ajudar no desenvolvimento da dentição também. Então isso é muito importante, aumentando a consistência devagarzinho, né? Olha que pergunta boa aqui da Elza Ferreira, de Maurilândia, Goiás. Um beijo pra vocês aí, terra boa, terra bonita, quente, gostosa. Parabenizo aqui o programa, muito obrigada em nome da minha equipe, eu agradeço demais o nome dos especialistas também, porque eles fazem o programa junto com a gente e toda a equipe aqui do Mais Saudável. Um beijo, viu, minha princesa? Ela pergunta o seguinte, qual é a idade que a gente pode começar a oferecer ovo pra criança? Porque o ovo, ele é um alimento muito alergênico, né? Isso mudou um pouco também quando a gente começa a introduzir a papa salgada, né? Então a gente vai formando essa papa em poucos dias. Você começa, como eu falei, com a batata, e aí você introduz uma folha, um outro cereal, e aí chega o dia de introduzir a carne. O ovo, ele vai ser um substituto da carne, então eu posso colocar o ovo na minha papinha quando eu não quiser colocar a carne. Antigamente a gente começava com a gema, ia oferecendo partes do ovo. Hoje não, hoje já se dá o ovo inteiro, né, para a criança. Isso também, a gente pode levar isso para outros alimentos que a gente considera mais alergênicos. Hoje a gente já oferece esses alimentos e caso a criança demonstre algum sinal de alergia, porque a gente vai fazer a seguinte orientação, ofereceu qualquer alimento, né, não só esses mais alergênicos, oferece durante alguns dias e observa, né? E aí, se a criança der algum sinal de alergia, isso tem que então ser levado ao pediatra, né? Mas hoje já se introduz o ovo, no momento que a gente começa a papinha salgada, a gente já coloca o ovo. Boa! Agora fica aqui que eu já venho, porque eu vou dar um recadão pra você que tá em casa. Como eu disse, essa semana que tem domingo, hein? O Dia da Mulher mais especial de todas as nossas vidas, né? Que é minha mãe, a sua, a da Dri, de todo mundo. Mãe é mãe. Então, você já escolheu o presente aí pra sua mãe? Ainda não? Olha só essa sugestão que eu vou te dar, gente. Coisa mais linda. Eu confesso que já comprei pra minha mãe, falo sempre pra vocês aqui, ela já sabe que vai ganhar essa prateada aqui. Porque afinal de contas, né, gente, presentear é algo tão gostoso. Presentear é uma forma que a gente tem de manifestar o amor que a gente sente por alguém que é tão especial. É aquela pessoa, mãe é aquela pessoa que cuida, que protege, que acaricia, que ensina, que é dona de um amor incondicional. Você pode fazer o que quiser, mas ela está sempre ali do seu lado. Então, no dia dela, que é o dia 13 de maio, no domingo, você tem que presentear a sua mãe. E como? Com essa gargantilha, gente, com esse cordão aqui, ó, que tem esse pingente da Sagrada Família. Então, é uma joia religiosa, vai abençoar aí ainda mais a vida da sua mãe, vai proteger ainda mais a vida da sua mãe, pode ter certeza. Gostou da ideia? Gostou da sugestão? Então, entra lá, shoppingcatólico.com.br ou pega o telefone. Você já conhece o nosso call center, liga 0800 777 0021, tem também o 19 3871 9620. Tenho certeza, mas certeza que a sua mãe vai amar. E você escolhe, pode ser a prateada ou a dourada, mas o importante é presentear quem a gente mais ama nessa vida, que é a nossa mãe. Ó, daqui a pouquinho eu volto, você fica aí, porque o programa tá bom demais e a gente vai falar também das outras doenças. Vamos falar da bronquiolite, isso, né? Bronquiolite, que a doutora falou, é uma doença que tá na moda e a gente vai entender o que é, tá bom? Daqui a pouquinho.